Um salve para você que acompanha o nosso canal, eu sou o professor Krause e é sempre bom receber você por aqui. Nós vamos bater um papo sobre um cara que já faz um tempinho que ele virou modinha. Dizem que ele virou modinha nas redes sociais porque ele tem um jeito bem provocativo de escrever, ele diz umas coisas bem, digamos assim, cruas sobre a realidade, um tanto quanto chocantes. Tem ali uma pitada de pessimismo, bebedeira, umas análises um pouco, vamos dizer assim, melancólicas, bastante passionais, viscerais. Enfim, nós vamos falar sobre Charles Bukowski. Você já deve ter ouvido falar dele. Provavelmente no Instagram, no Facebook, você já deve ter visto algum textinho ou a imagem do carinha bebendo, fumando, com uma frase de efeito ou com algum dizer assim bastante impactante. Então o papo é sobre esse cara, até para que você que ainda não conhece possa ficar sabendo por que a galera curte esse cara. Eu vejo que Bukowski tem muito essa coisa de tipo, ou você curte pra caramba ou você repudia pra caramba. Mas enfim, vamos falar sobre ele, solta a vinheta. Bukowski era um grande poeta e esse talvez seja seu lado mais interessante, mais do que seus porres com mulheres e cigarros, relatados em muitos dos seus textos e poemas. Fascinou gerações que buscavam uma obra com a qual pudessem se identificar. Henry Charles Bukowski Jr. nasceu em 1920 e faleceu em 1994. Foi um poeta, contista e romancista de origem alemã, mas criado na América. Mudou-se para os Estados Unidos aos 3 anos de idade. Foi criado em meio à pobreza de Los Angeles, cidade onde morou por 50 anos, escrevendo e embriagando-se. Bukowski começou a escrever poesias aos 15 anos, mas só publicou seu primeiro conto em 1944, aos 24 anos de idade. Seu primeiro livro foi publicado em 1955. Obsceno, antissocial, despudorado, tanto no cotidiano como na obra. Bukowski teve uma vida que se resume de fato a empregos precários, bebedeiras e mulheres de ocasião. Ele próprio parece ter propositalmente contribuído para exagerar um tanto a sua fama de alcoólico, pobre, vagabundo, desregrado. Sua literatura é extremamente autobiográfica, de estilo simples, livre, coloquial e de uma aparente forma desleixada com a escrita, sem maiores preocupações estruturais, abordando temas como prostitutas, alcoolismo, corridas de cavalos e experiências pessoais. Ao longo de sua vida, publicou mais de 45 livros de poesia e prosa. São 6 os seus romances. Bukowski publicou em vida 8 livros de contos e histórias. Alguns ainda permanecem inéditos no Brasil. Várias antologias, além de livros de poemas, cartas e histórias, foram publicadas póstumamente. Bukowski divide opiniões, para alguns apenas um vestígio da geração beat, embora nunca tenha se associado com outros representantes beat. Para outros, como o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o maior poeta da América. Exagerou ou não, a verdade é que mesmo após 20 anos de sua morte, ele continua dialogando com muitos anjos caídos, uma expressão dele. Bukowski, ele parece ter sido influenciado por Dostoiévski, pelo pessimismo, pelo existencialismo e, de fato, quem não ama, odeia. Porque a sua simplicidade e o seu cinismo na escrita mostram um certo desdém com as regras ou com as escolas que vão colocar, o escrever dentro de caixas, dentro de propostas. E o Bukowski, ele parece ser um cara que ou criou um personagem, foi muito fiel a esse personagem, ou ele era realmente aquela pessoa que simplesmente parecia não se preocupar muito com o amanhã, porque a morte era algo inevitável, a morte é algo inevitável, e o que valia a pena era
de uma certa forma, colocar para fora, sem filtro, isso é interessante, sem filtro algum, aquilo que ele sentia, seja do ponto de vista dos relacionamentos afetivos ou das relações interpessoais, das mais variadas. E diga-se de passagem, todas as críticas que ele faz às relações humanas são críticas extremamente ácidas. Então, pessimismo, existencialismo, acidez, desleixo, enfim, todos esses ingredientes fazem com que Charles Bukowski seja essa figura tão popular até hoje, principalmente nas redes sociais. Um de seus textos mais emblemáticos e que, de certa forma, representam esse espírito do velho Buck é um texto intitulado Pássaro Azul. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou muito duro com ele. Eu digo, fica aí dentro, não vou deixar ninguém te ver. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu despejo uísque nele e inalo fumaça de cigarro. E as putas e os garçons dos bares e os funcionários da mercearia nunca saberão que ele está ali. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou muito duro com ele. Eu digo, fica quietinho. Você quer me confundir? Quer estragar o meu trabalho? Quer arruinar as minhas vendas de livros na Europa? Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou muito esperto, só deixo sair às vezes à noite, quando todos estão dormindo. Eu digo, eu sei que você está aí, então não fique triste. Depois eu coloco de volta, mas ele canta baixinho. Aqui dentro, não deixo morrer completamente. E dormimos juntos, assim, com o nosso pacto secreto. E é agradável, o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? É muito importante que, antes de julgar o livro pela capa, e julgar Bukowski pela capa é bastante complicado, é massa a gente pegar alguns textos e começar a ler para entender melhor o universo, a mentalidade, a proposta e as influências daquele determinado escritor. Eu confesso que eu tinha as minhas reservas quanto a Bukowski, mas passei a ler algumas de suas obras para poder entender melhor, porque você se basear na análise de um pensador ou de um escritor com base naquilo que as pessoas falam é muito complicado. Então fica aí uma recomendação que não diz respeito apenas a esse autor, mas uma recomendação para outros autores, que é importante a gente experimentar algumas doses, como diria Bukowski, algumas doses para a gente poder entender melhor daquele determinado escritor. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, fica aí a oportunidade de você se inscrever, ativar as notificações, deixar seu comentário. Muito legal, você pode deixar aqui um trecho de um texto ou uma frase de efeito do Bukowski que marcou você, que você queira compartilhar. Você pode deixar aqui nos comentários, recomendar outros autores, sugestões aí para que o professor Krauss possa trazer um vídeo sobre um determinado autor ou autora. E estamos aqui construindo esse espaço filosófico, sociológico, poético, pop, enfim. Um grande abraço para você e até a próxima.